Olá, eu sou a Vivian Castanheda, host aqui do Compartilha Cast. Aqui no podcast você vai encontrar diversas histórias, diversas inspirações para que você possa aí mudar a rota ou até se aprimorar. Então vem comigo e bora compartilhar. Mas antes de apresentar os meus convidados de hoje, eu te peço, se ainda não está inscrito no canal, por favor, se inscreve, deixa seu like, comenta e compartilha para que esse episódio possa chegar em mais pessoas. O tema de hoje, até antes de apresentar, é tudo é pessoal quando se trata de negócios. De vendedores de cachorro-quente a donos play. Você está preparado para isso? Vem aí um episódio daquele. E os meus convidados de hoje são empresários, comunicadores, mentores, palestrantes, apresentadores do programa Donos Play na BMC News, apresentadores do podcast Alma do Negócio. Eu vou falar aquilo que eu sempre tive vontade de falar. Sejam muito bem-vindos, Leandro! Você não podia perder essa piada, né? Eu não perderia também, né? Não tem como, né? Nossa, é um prazer estar aqui, Vivian. Nossa Senhora, a gente tentou ensaiar essa agenda, né? Mas agora deu certo. Muito obrigado, viu, pelo convite. Estamos felizes. Né, Léo? É isso aí. Muito obrigado. Gostoso, né? O ambiente. Todo lugar que a gente chega, a primeira coisa que a gente faz é sentir o ambiente, sentir as pessoas. E eu falo que a coisa tá boa. A vibe é boa aqui, né, Léo? Ai, que bom. Muito obrigada por vocês terem vindo de longe gravar, né? E sim, a gente demorou para conseguir essa agenda, mas a gente conseguiu. Tá, e vai ser bacana o papo. Ah, já tá sendo. Vamos trocar, vamos compartilhar. Muito bom. Bom, então eu já quero começar perguntando exatamente sobre o tema do episódio. Tudo é pessoal quando se trata de negócios. E aí? De onde veio isso, né? De onde veio? Como que tudo começou? Muito legal. Na verdade, assim, a gente nasceu aqui em São Paulo, né, em Pirituba, numa família bem simples. Vivemos, enfim, todas as dificuldades que se vive numa periferia de São Paulo. Só que desde muito novo a gente teve a liberdade pelos nossos pais da gente ir pra rua, empreender. Foi aí que a gente foi vender cachorro-quente aos 12 anos de idade, entregar folheto de pizzaria para comer pizza à noite, né? Porque na nossa época não é o que é hoje, né? Comer pizza era um festival. Era luxo. Era luxo, eu sei. E aí foi baseado nessa liberdade, nessa família muito espiritualizada até que a gente tinha. Eu digo espiritualizada não na questão de religiosidade, de liberdade, de autoconhecimento, né? De iniciação nessa coisa mais cabeça, pensamento e tal, que a gente foi empreender muito jovem, né? E dentro das andanças nossas, e constrói, e dá certo, e a hora dá errado, e tem lanchonete, mercearia, e um monte de coisa, surgiu há alguns anos atrás, a gente conheceu o José Amâncio, né, Léo? Que era um diretor da Globo, na ocasião ele era diretor da Band. E ele começou a brincar com a gente, que a gente parecia os empreendedores lá, os irmãos à obra, né? Os irmãos à obra do empreendedorismo e tal. E aí, conversando, ele quis entender o que a gente fazia. E a gente explicou para ele que a gente acreditava muito que negócios são feitos por pessoas para pessoas e que muitas vezes as pessoas focam em hard skill, né? O que o cara sabe tecnicamente, formação, mas o resultado vem muito da soft skill, daquilo que ele tem como comportamento, como ser humano, né? E aí foi o sócio do José Amâncio, né? O José Amâncio, infelizmente, faleceu na pandemia, mas foi o cara que empurrou a gente de volta para a comunicação, né? Aí um dia ele chegou o Arapinha, né? Ele falou assim, cara, eu tenho um slogan para vocês, é muito vocês. Eu falei, qual que é? Ele falou, tudo é pessoal quando se trata de negócios. Uau. Porque é isso mesmo, são seres humanos que criam negócios por causa de sonhos ou de dores, né? E é isso que vocês levam nos trabalhos de vocês. Aí a gente aceitou. Ele acabou percebendo nas nossas histórias, nas nossas andanças, porque ele ainda é bem velho. Então ele já viveu muita coisa. É 1 ano e 9 meses de diferença. Irmão caçula gosta de fazer, né? Eu sei. Eu também sofro isso, tá? Eu sou do meio, então tem a mais velha e a mais nova e ficam falando. Eu sou do meio também, Vi. Eu também então sou. A gente que sofre. A gente sofre. Tô contigo. E ele escutava as nossas histórias, né? Por onde a gente já passou e tal. E todo o nosso processo reflexivo sobre negócio e sobre pessoas. E foi aí que ele chegou nesse slogan, né? Porque quando a gente falava para ele, a gente deixava claro que, assim, empreender ou você trabalhar
é uma elaboração de algum passado seu, que às vezes tem a ver com a sua família, ou tem a ver só com você, ou tem a ver até com seus antepassados. Né? Então, é uma forma de você elaborar muito conteúdo. Quantos médicos se tornam médicos porque o pai foi médico? Não é isso? E outros se tornam médicos porque não pôde salvar o pai na mesa, né? Impossibilitado de ver o pai até partir com um infarto, o cara vira um cardiologista. Então tem muitas dores que se transformam em negócios. E a gente começou a estudar muito isso. E os nossos negócios têm esse viés de entender o que ele fez do amor e da dor para transformar em negócio, né? Em propósito. Olha, eu não consigo nem continuar esse episódio, porque a minha história, ela começa exatamente assim. Eu vim do mundo corporativo, né? Depois de 25 anos trabalhando no mundo corporativo, em um momento do meu negócio, que eu estava trabalhando, eu não enxergava mais o meu propósito. E foi aí que eu tive um insight e comecei a enxergar o que estava de errado e o que eu precisava fazer de transformação. E foi exatamente isso que vocês falaram. Eu passei a enxergar o humano como humano. Porque eu vim de uma criação onde o meu pai, ele falava, você tem que... E é assim, engole o choro. E a minha mãe a mesma coisa. E eu, criada dentro desse ambiente, cresci fazendo isso com os meus colaboradores, que antes era, você tem que fazer porque eu sou sua chefe, entendeu? E ali eu comecei a construir uma carreira, sim, tive muito sucesso, mas eu não tive o sucesso que realmente fazia sentido, que não tinha o propósito. E aí não preenche, né? Não preenche. Foi aí que eu tive o despertar e daí começou a grande transformação em 2018 e agora com o Compartilha Cast ele segue nesse processo. E é muito importante você estar falando assim. Eu e Leandro, a gente teve a oportunidade de ser prestador de serviço para grandes empresas. O retrato que você está contando para a gente viu grandes executivos passando por esse processo, né? Porque a gente fala, quase que você vai se destruindo a alma, daí você chega no ponto e fala assim, cara, eu preciso reconstruir, né? Porque o ambiente às vezes vai te levando para um lado, todo mundo tem a sombra, né? Você só chega na sombra. Daí você acaba não descobrindo a sua essência, a sua vocação, o seu propósito, você se afasta um pouco. E o Leandro sabe que eu sou um pouquinho ácido às vezes. O Léo tem um apelido, tá, gente? Pra vocês saberem, chama Léo Ácido. Por Léo quê? Ácido. Por quê? Porque ele não tem papa na língua. Ele tem um nível alto de TDAH. E dizem que os TDAHs não têm filtro. Então o Léo é o tipo da pessoa que se ele não tivesse bem aqui nesse bate-papo, nesse rolê contigo, ele ia dar um jeito de ficar quietinho, eu não ia estar falando até agora. Opa, já estou me sentindo prestigiada. E é interessante que todos os lugares que a gente passou dentro dessas empresas, a gente começava a olhar essas almas e a gente vê que elas estavam adoecendo. A empresa estava adoecendo. E pode ser grandes empresas, tá? Porque tem até um fato de um acontecimento. Eu estava chegando com a minha funcionária, e veio uma grande executiva, me cumprimentou super bem, me abraçou e tal, e falou no meu ouvido, eu tenho vontade de jogar a sua funcionária daqui para baixo. Eu falei, que isso? Por quê? Falou, porque eu brigo com ela e ela não briga comigo. Eu provoco, eu tento tirar melhor dela e ela não rebate. E daí eu fiquei contente porque a gente treinava para que isso não acontecesse mesmo, né? Mas para você ver que a essência dela estava longe. Ela estava querendo brigar para poder produzir e não amar para poder construir, né? Então, muito bom estar aqui no Compartilha Cast, porque assim, essas experiências precisam chegar em outros lugares. Muito. As pessoas precisam entender que assim, ou você vai para a sua alma empreendedora, sua alma profissional, você vai... Não importa, você precisa resgatar o que você fez, que para mim é maravilhoso. Sim. Resgatou sua alma e está levando conteúdo para todo mundo. É isso aí. Né? Exatamente. Eu gravei recentemente com uma pessoa e falei... eu ainda estou começando como empreendedora e hoje eu não ganho nem 10% do que eu ganhava no CLT. Mas eu nunca estive tão feliz. Os olhos brilham. O que realmente, para mim, faz sentido. E
Principalmente o dia que tem gravação. É que eu vou vivendo o momento da gravação, não só no dia da gravação. É quando eu vou montando roteiro, porque é assim, eu não trago qualquer pessoa para gravar comigo. E quando... Leandro e Leonardo, pô. Eu trouxe, né? Leandro e Leonardo. E aquilo, então, eu vou vivendo. Eu quero conhecer a história, eu quero conhecer a essência. Já tive indicação de pessoas que eu acabei não chamando, porque não fazia parte do que eu acredito, né? Não faz sentido. Então, muito legal. Eu tô vendo que daqui a gente vai construir muitas coisas maravilhosas. Muitas coisas. Você sabe que o que o Léo falou é verdade, né? A gente atendeu muitas empresas. E quando eu falo empresas com 30 mil, 50 mil, 100 mil funcionários, né? Dentro da nossa jornada empreendedora, a gente já teve diversos negócios. Lanchonete, mercearia, academia. Eu já trabalhei com dança profissional, já viajei o mundo inteiro. Quando era molecão, né? Agora os cabelinhos brancos não deixam mais, né? Os joelhos também não, né? Então é só o joelho, não o cabelo branco. E eu acho que a grande experiência que a gente teve empreendedora foi que a gente teve uma das maiores agências de comunicação para multinacional, né? E quando você entra na comunicação... Vamos pegar o que as pessoas fazem por um livro importantíssimo, como é a Bíblia. Não estou fazendo aqui nenhuma apologia à religião, mas as pessoas fazem guerra por causa de uma coisa mal interpretada. Você imagina dentro de uma empresa, que eu costumo dizer que uma empresa é uma arca de Noé. Você imagina, tem gente grande, gente pequena, gente rápida, gente lenta, tem de tudo ali. São um monte de bichos diferentes, tem culturas, né? diferentes, Culturas diferentes, religiões diferentes. Aí você junta todo mundo e fala, todo mundo tem que olhar para a mesma direção, conquistar o mesmo resultado. Não é fácil alinhar essa galera. Não. A gente é cheio de neurose, cheio de paranoia, cheio de medos, cheio de crenças, cheio de bloqueios. E dentro dessas experiências que nós tivemos, eu falo pro Léo, como é triste ver as pessoas se deformando. A gente viu, por exemplo, pessoas entrando e fazendo a carreira dentro da empresa, ela entra com uma essência, ela sai destruída. Adoecida. Né? E não só ela sai adoecida, como ela pega essa doença para ela e ela espalha para todo mundo. Então, é um negócio de se pensar muito mesmo na qualidade de vida que as empresas dão, porque as pessoas confundem movimento com resultado. Você sabe disso, né? Sim, bastante. E eu falo muito sobre isso, tanto que a minha empresa chama, né, Vivian Castaneda, Carreira com Propósito. E eu tento mostrar para as pessoas a importância de se conhecer e de encontrar o seu propósito. E muitas vezes não é o propósito só de, eu vou lá fazer uma boa ação no domingo. Não, qual é o propósito de eu estar aqui trabalhando hoje? Qual é o propósito de eu estar recebendo esse salário hoje, né? E a gente vai descobrindo coisas que a gente nem imaginava. Mas, infelizmente, ainda se fala muito... porque somos capitalistas só de dinheiro, né? Eu vou trabalhar nessa empresa porque a empresa vai me pagar tanto. Ótimo, eu vou sair da onde eu tô, que eu tô super confortável, eu vou ganhar o dobro, uau, chega lá, não é nada daquilo, e daí não consegue ficar 3, 6 meses ali e começa aquela rotatividade. Vocês falam de tudo isso e vocês são especialistas em neurobusiness. Tem alguma coisa a ver isso? Esse neurobusiness, comunicação estratégica? Conta um pouquinho mais sobre isso. A gente teve dentro das nossas formações a oportunidade da gente mergulhar um pouquinho na psicologia, né, no comportamento do empreendedor, pelo viés da psicologia e do neurobusiness, que basicamente é o quê? O que a neurociência diz sobre o comportamento empreendedor e do líder e o que a psicologia diz. Então a gente junta essas duas vertentes, né, para a gente fazer análise comportamental de empreendedores. Né? Mais do que fazer análise, é fazer orientação. Né? Então, o que a gente fez? A gente juntou toda a nossa experiência de ter atendido, agora eu vou entregar a idade mesmo, mais de 250 grandes empresas dentro e fora do Brasil, né, nesses anos todos, como agência também de comunicação, com eventos e tudo mais, junto com essas ciências
para a gente conseguir levar um conteúdo que ajude o cara a ter equilíbrio e resultado. No final das contas, se você falar assim, equilíbrio e resultado, para mim o resultado já é ter equilíbrio. Se você conseguir equilíbrio, você já está no seu resultado. Exato. Porque as pessoas acham que resultado é só ver o positivo da operação. Não adianta a qualquer custo e você destruir um monte de gente e a si mesmo, né? Então o nosso foco a gente pensou, como que a gente pega esses conceitos da psicologia e da neurociência para a gente ajudar o cara a ter, né, o empreendedor ou o líder, ter mais equilíbrio e resultado. Basicamente é o quê? Conceitos básicos para você entender. Tudo aquilo que a gente escolhe para fazer está levando um combo de crenças, de pancadas que você levou, do meio social, biopsico e social. Ou seja, você tem questões hereditárias que você traz do seu pai e da sua mãe, não só o que você modelou comportamental. Né? Você tem questões hereditárias, sim. Comportamento também tem herança genética. Algo parecido como constelação? Não, nada. Algo parecido como, por exemplo, tem também isso, tá? Que a gente vai falar de uma parte sistêmica e energética, que é outra. A gente costuma falar que o nosso trabalho é biopsicossocial e energético. A gente acredita muito nos campos energéticos também. Mas especificamente do comportamento, por exemplo, uma pessoa que tem mais introversão ou mais extroversão, isso vem de pai e de mãe. Mas minha mãe é muito mais extrovertida do que eu. Tudo bem, você pode ter sido reprimido na sua extroversão, mas o seu percentual, sua carga genética é mais extrovertido. Tá? Esse extrovertido ele precisa de que ambiente para prosperar? Movimento. Se eu colocar extrovertido, trancado num lugar, repetindo a mesma coisa e sem poder se comunicar muito, uma hora ou outra ele vai precisar falar, porque a energia de um extrovertido vem pelo movimento. Já o introvertido é o contrário. Então ele precisa estar em lugares com um pouco mais de concentração, ele tem mais profundidade, ele escuta melhor, ele primeiro pensa para depois falar. Então essas são as características que a gente traz para o nosso trabalho de analisar o comportamento pelo viés das ciências, entendeu? Vocês fazem esse trabalho individual, você vai conhecer cada funcionário da empresa. Hoje o nosso foco está muito para empresas familiares. Então, as empresas nos contratam por vários motivos. Primeiro, briga entre sócios, né, Léo? Não sei por quê que a gente tem essa habilidade. Vocês fazem lutas também nas horas vagas? Tem muitas empresas que nascem e prosperam e decolam e aí vai desgastando o relacionamento. Como um casamento, se não tem como se renovar, sociedade é a mesma coisa. Daí você vê pessoas que, tem 15, 20 anos, daqui a pouco fala, não suporto ver o outro, porque ele trabalha menos do que eu. Começa um monte de picuinha e quando você entra para dentro dessa estrutura, você precisa harmonizar o relacionamento. Porque senão, quem vai perder é a família, a amizade dos dois, o negócio, os fornecedores, os clientes. É um impacto tão grande, um dono de negócio é um impacto tão grande no ecossistema dele, não dá pra gente menosprezar isso, né, Léo? Fora que se você for pensar, né, que existem a parte sistêmica e energética, né? Eu vou começar de trás para frente, por exemplo. No nosso processo de descoberta, eu lembro, a gente foi descobrir que o nosso avô, que a gente não conheceu, foi empreendedor e passou por processos de falência, como nós passamos. Só que a gente só foi descobrir isso depois, quando a gente começou a estudar que era importante buscar algumas raízes. O que de padrão vem lá de trás. Então, nosso avô era um empreendedor nato, ele passou por vários processos, só que quando ele faleceu, digamos, sendo para a sociedade fracassado. Porque não deu tempo, ele morreu aos 45 anos. Nossa, que novo. Morreu muito novo, então não deu tempo de recuperar. Mas para a sociedade é como se ficasse a marquinha. No nosso processo de crescimento, de gestão, de construção de negócios, a gente amargou também perdas. E a gente fala, mas como? A gente faz tudo certo. A gente pega tudo que as grandes empresas fazem, vem para a nossa pequena empresa, implementa tudo, processo, procedimento, tudo metodologia, tudo perfeitamente. E por que a gente quebra? E aí a gente foi entender que esses padrões, eles chegam até nós como crenças, paradigmas. É um campo energético comportamental que influencia a gente direto.
E você consegue me dar uma palhinha de como que é feito isso para ressignificar essas crenças? Olha, são diversos... Eu digo, cada projeto que a gente entra, ele é muito específico, né? Porque é desenhado à mão de cada negócio. O que nós fazemos? A gente, quando entra numa empresa, primeiro a gente tira a radiografia da empresa, né? Primeiro da relação dos sócios. Às vezes a gente entra para ajudar na sucessão, né? Por exemplo, está na segunda para a terceira geração, na primeira para a segunda. Até para identificar e mediar o relacionamento, às vezes, do filho que fala, eu não quero assumir esse negócio. E o pai, você tem que assumir. Cara, então a gente precisa trazer lucidez para os dois lados. Será que eu não quero porque a cobrança é muito grande? Será que eu não me acho competente o suficiente? Será que realmente esse negócio é um porre para mim? E trazer essa mediação. Então a gente vira literalmente a tecla SAP dos dois lados, né? Então são conversas que você precisa fazer e análises o tempo inteiro. O tempo todo. A gente faz uma imersão. Primeiro, quando a gente está falando de sócios, a gente trata individualmente. Né? Então a gente senta individualmente, depois a gente vai no coletivo, a gente usa várias ferramentas e inclusive a gente faz mapas para que depois de algumas sessões, um mostre para o outro como eles os veem. Tá? Eu te vejo assim, porque às vezes está dentro da pessoa, mas ela não consegue verbalizar. A gente fala, não, porque o cara é próximo, aí que ele fala, não fala. O Léo usa uma frase que é muito legal, a verdade normalmente vai para baixo da mesa. Não fica em cima da mesa, a gente fica com agendas ocultas e tentando, porque melindra, não melindra. Então a gente faz isso. Depois a gente desce para os funcionários, porque a empresa é reflexo da relação dos sócios. Tá? Como os funcionários veem os sócios, veem essa relação. Porque é o exemplo, né? Exatamente. E aí a gente vê as lendas que se tem. Não, porque o negócio foi construído por causa do seu fulano de tal. Porque o outro era só pendurado, não fazia nada. Então, porque isso vai cascateando. Empresas familiares, imagine que assim, se você fazer gestão de uma família, é um BO. Agora, uma família que empreende junto, são 2. Então, são outros desafios. Não é uma empresa comum, né, que tem capital aberto ou que não tem os donos trabalhando na operação. Empresa familiar vem. Contrata o primo, contrata o tio. Aí no começo você contrata sem competência, porque é amigo do amigo, porque não pode pagar. Só que você arrasta isso por muito tempo. E quando você tenta profissionalizar, você racha a empresa no meio. E você leva, né, as características de família para dentro da empresa. Né? Então, às vezes, tem muitas famílias que... No passado, existia só os homens no negócio. As mulheres não eram permitidas, às vezes, participar do negócio. Tem toda uma cultura por trás, não vou falar só que é machismo ou não. É uma cultura toda e elas não podiam entrar no negócio. Daí vem a nova geração precisando assumir. E daí, mas como assim? Ou algum falece, né? Ou alguém falece. Daí eu falei, como assim? Eu não era permitido entrar no negócio até hoje e de repente eu tenho que entrar? Então você precisa limpar muita coisa. Muitas percepções que ficaram sujas, mal interpretadas, né? Assim, a gente precisa ter um carinho com o ser humano, de introduzir ele de volta ao seio. E uma outra coisa, quando uma empresa quebra, familiar, quebra a família. Isso, para a gente, é uma coisa muito importante. Eu acho que talvez porque, Leandro, somos irmãos, a gente viveu e vive muita coisa junto, a gente quebrou junto, e a única coisa que fez a gente ficar em pé é a nossa relação de família. Que lindo, não? Foi a única coisa, a gente perdeu tudo mesmo. Chegamos a viver de cesta básica. E, de repente, cara, um olhava para o outro e falava, cara, eu tenho você, você tem a mim, e vamos embora. Mas por quê? Isso foi colocado pela nossa família. Daí a gente foi voltar lá atrás. Cara, quem é meu pai? Quem é minha mãe? O que eles passaram? Valores familiares. Foi isso que trouxe a gente até aqui. Olha a importância de você ter uma boa família. Eles tinham diálogo, eles tinham compreensão e outra, eles não tinham estudo. Eles tinham sabedoria. E tem sabedoria, né? Eles têm sabedoria. Então a gente falou, será que se a gente não trabalhasse ajudando empresas familiares a se entenderem, a gente não pode, digamos, curar um pouquinho mais esse mundo que a gente está vivendo? Sim. A gente não precisa mais ficar se matando por causa de negócio, não precisa ficar usando sigla, eu sou comunista, eu sou socialista, eu sou não sei o quê. Cara, isso daí são só palavrinhas. Somos seres humanos, né? Porque o ser humano, quando ele entende,
ele vai estender a mão para aquele que precisa, ele vai ajudar aquele que só precisa de água, ele não precisa de comida, da água. Né? Eu acho que é o papel da empresa, né? Tem uma história, posso contar uma história rapidinho aqui, que é muito legal? A gente tem bastante tempo ainda de gravação Teve um trabalho nosso numa empresa grande também, do ramo agro, né? Que justamente a gente estava desenvolvendo essa questão de entender a passagem da primeira para a segunda geração, que já tinha acontecido, e agora da segunda para a terceira. Nesse momento, a gente foi estudar a ancestralidade daquela família. Né? Quando eu digo estudar a ancestralidade, não é a parte oculta, não. Tá? Quem foram as pessoas que começaram, vieram da onde? Vieram de Okinawa, é uma família oriental, né, que está no agronegócio. E aí, olha que coisa louca. Dentro da sala de reunião, a gente olhou para um quadro e aí eu peguei uma aspas de um dos fundadores da empresa. A aspas contava uma história o seguinte, que pela terceira vez... Ele, quando criança, então era um senhor de 80 anos, fazendo narrativa de uma memória dele quando criança. Que quando eles vieram para cá, o pai dele havia sido enganado 3 vezes e perdido tudo em terras. Ele juntava, trabalhava, comprava terra, aí vinha alguém que aproveitava que ele não falava bem o nosso idioma, roubava o cara. E ele recomeçou 3 vezes. Na aspas que ele abre lá, ele conta ele vendo um diálogo entre a porta, entre a mãe... e o pai, e a mãe fala para ele, o que você está pensando fazer? Nós temos filhos para criar, não vai tirar sua vida. Pausa. Ai, pausa. Meu Deus. Ele está prestando atenção nessa história da mãe. O que esses caras se tornam 70 anos depois? Eu tô inteira arrepiada, minha cabeça tá arrepiada, você não tem noção. O que esses caras se tornam? Acumuladores de terras para honrar tudo que o pai amargurou. A gente chama isso na psicologia de sublimar a dor. Ou seja, vira uma ambição, não ambição pelo dinheiro. Parece que cada terra que eu conquisto é assim, tá vendo, pai, eu tô te honrando, pai, eu tô te honrando, eu tô te honrando. Então, e a gente que estuda negócios... Ai, até me emocionei aqui. A gente que estuda negócios, a gente vê isso a todo momento. Você não faz ideia, vi a mercearia do meu avô queimar. Aí o cara vai criar uma rede de supermercado. Quando a gente mostra pro cara, você lembra? Não tenho ninguém. A gente atendeu outro cliente que trabalha no ramo de equestre, né? Editoria e tudo mais. Aliás, uma querida, uma empresária, vou te indicar para você fazer um bate-papo com ela, Adriane Passos, dona da editora Passos também. A história dela foi muito louca, porque a gente conheceu ela num evento, a gente estava contando essas conexões que a gente tem de grandes negócios que nascem ou de dores ou de experiência. Ela falou, eu não fui criada com meu pai, não tenho relação nenhuma com cavalo. E montei tudo que eu tenho na minha vida, é o cavalo que me traz de dinheiro, né? Aí ela parou, ela falou, para tudo. Falou, por quê? Eu não fui criada com meu pai, mas fui criada com meu avô. Meu avô era tão especial para mim e ele era o maior domador de burro que o Brasil já teve. Aí a mulher começou a chorar na nossa frente. Ela falou, agora eu entendi que cada vez que eu trabalho com isso, eu estou revivendo a memória e honrando. Por que é importante isso, né? A primeira geração, como o Leandro falou, às vezes ele consegue ter a força, a energia para construir. A segunda geração, quando vem, ela não tem a mesma dor. Então, se ela não entende qual é o papel dela naquele crescimento, ou naquela continuidade, no legado, ela não consegue. Ela morre ali. Ela perde tudo. Por isso que as empresas, grandes empresas, elas crescem durante 3 gerações e começam a cair. Existem estudos da ONU que buscam entender o porquê desse processo. Porque as famílias constroem e de repente começa a cair. Porque não tem essa energia. Os fundadores têm uma energia, uma dor, tem um porquê e um para quê. Chega a segunda geração, já não tem muito, a terceira geração já está olhando para trás, acha que tudo que foi construído foi de forma errada, não sei o quê. Então não consegue fazer a passagem de bastão. Não viveu aquela energia necessária para dar continuidade, né? E não entende qual é o propósito dela para dar continuidade. Porque daí, quando ela descobre o propósito, ela precisa fazer de propósito. Isso aí. Porque senão não adianta. Sensacional. Olha, a gente está aqui, eu já veio tanta ideia na minha cabeça que já tem 2 empresas que a gente vai ter que depois falar nos bastidores que a gente vai ter que salvar essas legal. 2 empresas.
E conto muito com vocês. Depois vocês vão me agradecer. Vocês vão assistir esse trecho, a gente vai falar muito sobre isso. Mas, nossa, é tanta coisa que eu não sei nem como continuar aqui. E posso falar, é uma coisa que pra gente, às vezes, também... toda vez que a gente fala, a gente se emociona. Porque nós somos seres humanos. A gente chegou a um determinado momento no nosso processo também, que a gente falou, quem sou eu? Estou entrando em 200 empresas. Quem sou eu? Eu estou começando a ser ruim. Estou começando a perder minha essência. Não posso mais ser aquele garoto que queria dominar, levar coisa boa. Já tá, sabe assim, a gente se viu nesse... Invertendo os papéis. Exatamente. E daí a gente percebeu assim, cara, vamos estudar. O porquê que as pessoas fazem esse caminho. O porquê que a gente fez esse caminho? Da gente, no nosso estudo, falou, putz, ó, tá vendo o nosso vô? A gente tá tentando honrar um vô que a gente nem viu. Um exemplo de padrões repetitivos em família. Eu joguei basquete, apesar de não ser muito alto, era armador, joguei em bons clubes, parei com 18 para 19 anos. O Léo jogou handball, parou com 18 para 19 anos. O meu pai foi uma revelação do Palmeiras, goleiro. O Leão sucedeu meu pai quando meu pai teve que se aposentar forçadamente com 18 para 19 anos. Então existem padrões comportamentais que não são tangíveis, mas e que passam até por histórias que são repetidas. É repetido tanto aquilo que você vai repetindo o padrão. É a brincadeira da forminha lá, né? Que as pessoas falam do frango lá, que a avó... Você sabe? Sim, é a mesma coisa. Muito. Por que você faz assim? Não sei. Se você vai perguntar pra Bisa. Quando chega na Bisa, fala, não, que o forno era pequeno, a gente arrancava... Ou seja, a pessoa só repete padrão e não sabe por que tá repetindo. Mas tem três coisas que quando eu entro numa empresa com o Léo, independente aí se é familiar ou não, que eu percebo que são características que podem levar a empresa a patinar mais em momentos que exigem mudança. O primeiro que eu falo é ostracismo mercadológico. Grava isso. Ai, meu Deus. Vou ostracismo mercadológico. O que é o ostracismo mercadológico? É quando você orbita tanto no seu ecossistema de nicho. Eu venho do mercado financeiro. Ou seja, eu contrato consultores financeiros, eu vou em feiras de finanças, eu leio livros, eu trago treinamentos só do mercado financeiro. Eu fico tão fechado numa bolha que eu não consigo inovar. Então a pessoa fica, não, tem que ser esse mercado, tem que ser isso. E eu via muito quando a gente era contratado, as pessoas falavam assim, não, que bacana e tal. Me conta um pouco do histórico de vocês. Vocês já trabalharam para alguma instituição financeira? E eu respondi assim, não, e você tinha que me agradecer. Por quê? Falei, porque eu tô em 200 outros mercados. Exato. Deixa eu te trazer um pouco de outra experiência para ver se dá para você inovar aqui. Aproveitar. Então, ostracismo mercadológico, fique de olho, porque isso aí condena negócio. Segundo, que a gente chama paradoxo da inovação. Todo mundo quer inovar, mas ninguém quer correr o risco de inovar. Então, a gente participava de campanhas, as pessoas falavam assim... Eu quero que vocês criem um projeto revolucionário para melhorar meus processos, para fazer uma campanha nova e tal. Legal. Aí tirava 15 dias. Falar para alguém que gosta de criatividade, que você tem que inovar. Não, mas eu quero alguma coisa que nunca foi aplicada, é inusitada. Aí você trazia e mostrava para uma banca julgadora. Primeira pergunta que vinha, por isso que é paradoxal, né? Você tem algum benchmark? O que é benchmark? Né? Você aplicou isso em algum lugar que possa me dar segurança de eu contratar esse serviço? Né? Qual a referência que você tem de aplicabilidade disso? Pedir uma coisa inovadora. Você entendeu? É paradoxal. As empresas pedem isso, mas ninguém quer correr risco de inovar. Porque inovar pode te trazer por um período prejuízo e vai dar insegurança. E o terceiro pilar, que esse é o que mais a gente vigia, é a miopia da autoimagem. O que é miopia? Eu acho que eu sou uma coisa. E aquilo que eu penso que eu não sou. Porque eu construí aquilo em cima daquilo que eu gostaria que o outro me visse. E aí é que entra o autoconhecimento para o autorrendimento. Que as pessoas falam, não, autorrendimento. Cara, o autoconhecimento, ele é o caminho para o autorrendimento. Então, quando a pessoa está muito distante de quem ela é ou como ela é percebida pelo outro, cara, esse cara está míope. Está míope num grau. E para contar isso aí, a gente fala de uma história do Marshall Goldsmith, que é um dos grandes coaches do mundo. Diz que ele entrou dentro de uma empresa e o método dele era simples, né? Para saber como o principal líder da empresa era visto pela empresa. E aí ele chegava com um envelope, coletava em folha, entregava para o dono, ele abria e estava lá. A palavra que mais se repetiu sobre você é essa.
Era bem manual o negócio, né? E diz que ele conta um caso que ele chegou, entregou na mão do líder, do CEO lá, ele tirou e estava escrito imbecil. Adorei. Aí ele falou, como? Que imbecil? Esses caras não sabem o que estão falando, eu construí esse império com esse jeito de sério, não sei o que, aquela arrogância toda, né? Defendendo o seu posto, né? Eles não sabem pelo que eu passei e tal. Não, mas calma, pode ser que seja a visão deles que você está tendo hoje. Não! E, né, enfim, ele falou, ponha-se daqui, o nosso contrato se encerra aqui. Não continua mais o seu trabalho de mentoria. Ele falou, tá bom, posso fazer um telefonema antes de ir embora? Ele falou, pode. Aí ele liga no Viva Voz, na mesa do CEO, atende uma voz feminina e o cara reconhece que é a esposa dele. Aí ele fala, conforme no nosso café da manhã, né, conversamos, o que seu marido representa hoje para a senhora? Ela falou, um imbecil. Quantos de nós somos imbecis achando que estamos performando? Estamos quantas machucando. vezes já fomos imbecis, né? Porque a gente... Achando que a gente estava performando. Que tá com a corda toda, né? Então a miopia ajuda, né? Porque tudo atrapalha, passa, perdão. tudo passa pelo nosso ego. O que faz a gente crescer, mas também faz a gente cair. É o ego. O ego ele tem essa força de querer, não, eu vou ser o melhor nisso. E te faz chegar lá. Mas é o ego que pega, quando você está lá em cima, e fala assim, você só tem isso. Você é forte. Segura a porrada. Porque é o que a gente aprendendo das empresas, né? Não, você tem que tomar porrada. Você tem que saber ter resiliência. Não, filho. Quem gosta de tomar porrada é burro. Desculpa falar. É burro. Você tem que saber lidar com a vida de maneira mais flexível. Com a pressão, né? E não só... Não, manda a porrada que eu seguro. Manda a porrada que eu seguro. Imagina. Não tem como. Vai chegar uma hora que vai estressar todo mundo, vai perder. E, infelizmente, a gente está vivendo um momento do mundo, né, muito estressante, muito desafiador, né? A gente viu ontem de novo na política, né, que teve de novo pancadaria, violência. E se a gente não aprender a se autoconhecer, né, fazer esse trabalho, essa reforma íntima, a gente não vai conseguir avançar. E eu sempre falo que você pode ter seus soft skills, né, suas qualidades de conhecimento técnico, mas se você não tem o controle emocional, você pode ser o bam, que você vai perder tudo, né? Exato, então, a gente precisa trabalhar muito isso. E uma coisa que eu já pratiquei... Que é assim, a gente conversa, então eu te conto uma história ou peço para você fazer algo. E daí eu falo para você, Leandro, Leonardo, agora já tá me perdi. Minha mãe troca até hoje. Leonardo, a gente já senta até na posição. A gente senta na ordem. Leandro e Leonardo, boa. É porque eu quis usar o apelido e já não sabia quem eu usava. Então, a gente atende do mesmo jeito. Por favor, faz tal coisa. Daí você vai e faz. Não, não foi isso que eu te pedi. Não, foi isso que você me pediu. Então tá bom. Então a próxima vez eu vou te pedir de novo e você repete o que eu te pedi. Porque quando eu te peço uma coisa, eu te falei como eu estava imaginando. E você vai receber como você entendeu a situação. Então isso eu aprendi muito no trabalho e principalmente no casamento. Né? Muito no casamento. Né? Com o marido, né? Porque você fala uma coisa... E meu marido é engenheiro ainda mais, né? Então, assim... cartesiano, sistemático, concreto. Porque eu, às vezes, atropelo, porque eu sou muito eufórica, né? Eu sou emoção total, e ele é total razão. Então, eu tive que aprender, né? E é uma escola, né? Casamento é uma escola, né? Empreendendo junto aí... Então, e você sabe que ele foi meu chefe na última empresa por 14 anos. Mas deu tão certo, porque eu já entrevistei pessoas que trabalham juntos e reclamam, né? Sim. E eu falo, gente, para mim foi a melhor oportunidade de ter trabalhado com meu marido. Ele não era meu marido no começo, depois ele se tornou... Mas porque a gente sabia dividir as coisas. Eu sabia qual era o papel dele e ele sabia qual era o meu papel. E o nosso relacionamento só continua porque existe muito respeito. E existe muita comunicação. Eu acho que é isso que a gente precisa E é uma coisa interessante, né? Eu e Leandro, a gente fala muito. Quando você trabalha com marido, com mulher, com irmãos, com família...
o maior problema é a intimidade. A intimidade é o que dá o problema. Porque você acha que você pode tratar aquelas pessoas diferente das outras como você trataria. E você não pode. Não, de jeito nenhum. Né? Então, a intimidade, nesse sentido, ela suja a relação. Então, eu não sou áspero com alguém, mas com ele eu vou ser. Eu não sou grosso com a maioria das pessoas, mas com ele eu vou ser. Eu posso ser. Eu posso ser. Então, a intimidade é um ponto que, para quem trabalha em família, trabalha em casal, para quem empreende junto, tem que tomar atenção, sabe? A gente desenvolveu uma técnica que a gente leva para a mentoria também, de vez em quando, né? Quando o negócio está muito estressante, que a gente chama de post-it. A gente faz isso até hoje. Fizemos isso essa semana. A gente senta, a gente escreve de 3 a 5 sentimentos antes de começar a trabalhar que eu tô naquele momento. Então o Léo pega o post-it dele, eu pego o meu, de 3 a 5 sentimentos. Então às vezes tá lá, eu tô estressado, eu tô irritado, eu tô grato, eu tô preocupado. Você vai colocar lá em palavrinhas, né? Às vezes você não sabe muito bem o que está escrevendo, às vezes vem em termos que você não sabe explicar. Eu tô estranho, eu tô esquisito. Você coloca lá. Tô tentando me encontrar, tô confuso. Coloca lá. E aí, como é que é a dinâmica? Você vai, um levanta, o outro fica quieto. Quando eu digo quieto, é sem fazer caras e bocas. Porque, às vezes, aquilo que eu estou dizendo que não está legal para mim é sobre ele. Então, eu estou irritado. Aí eu vou explicar porque eu estou irritado. Então, eu vou falar. Eu leio minha primeira palavrinha. Eu estou irritado porque ontem eu tentei te apresentar um projeto 3 vezes e você não deu atenção. Como se aquilo fosse menos importante para aquilo que nós estamos fazendo. E ele não pode, ele tem que absorver isso. E dentro da consigna, né, do trato que a gente faz, ele não pode fazer caras e bocas. Tipo assim, tá. Vai querer se justificar, né? Porque a gente sabe que grandes executivos, grandes profissionais infantilizam o tempo todo. Então não pensa que é o cara porque é alta performance e não vira criança na hora da pressão. Vira. Ou na hora de um embate, né? Então aí eu pego e leio minhas 5 palavrinhas e vou justificando. Às vezes a justificativa é assim, eu estou preocupado porque eu levei meu filho no médico, ele está com uma dor no joelho e parece que vai ter que operar. Às vezes é isso que eu falo dentro da empresa. Por quê? Tudo é pessoal quando se trata de negócios. Porque às vezes uma preocupação com o filho vai me distrair de fazer uma planilha, de fazer uma apresentação, de cumprir uma meta. E quando eu verbalizo, eu dou o direito do outro entender por que eu estou daquele jeito. Então, o post-it é uma técnica ridícula, mas que salva relacionamentos, salva a sociedade. E é importante colocar o sentimento, porque a gente também aprende ao longo do tempo a não falar sobre sentimento. Guardar, né? A gente vai guardando. Então, ele me machucou hoje, eu fico quietinho, daí, e vou levando, vou empurrando com a barriga. Então, as relações têm essa problemática. E a gente, na sociedade, não pode falar sentimento. Você não pode chorar. Você está no ambiente de trabalho, você não pode chorar. Ixi. Você não pode expressar uma alegria, às vezes, contagiante, porque não é o momento. Agora é o momento de ser sério. Não pode dar risada porque vão te julgar. Então, é por isso que a gente trabalha a questão de sentimento. Qual é o seu sentimento? Depois que cada um fala do seu, aí vem a terceira parte, que é o que eu posso fazer para te ajudar? Aí vem essa perguntinha. Eu acho que se você me ajudasse a fazer um checklist, você já aliviaria a minha preocupação com as demandas. Ou se você, toda segunda-feira, marcar um horário comigo para a gente alinhar as pendências, ou se da próxima vez você me der atenção, ou se hoje à tarde você marcar uma reunião comigo, aí vem várias saídas para você harmonizar o relacionamento. Isso tem ajudado muita gente, né, Léo? Bastante gente. Post-it. Muito bom, gostei dessa técnica. Vou até usar quando necessário. Você sabe que eu gravei há uns tempos atrás com o Thiago Maranhão, até a gente estava falando dele nos bastidores. Sim. Ele trabalhou na Amazon. E ele disse que lá as reuniões, eles não usam PowerPoint, que eles usam bloco de notas. E ele, então, escreve sobre a reunião e ele chega na reunião com todo mundo e todo mundo vai receber a informação nesse bloco de notas e ele fala: Léo, Leandro, Leonardo, eu já li do que a gente vai falar na leitura, vai dar 10 minutos. Então, vocês têm 10 minutos para vocês prestarem atenção no que a gente vai falar na reunião e depois vocês trazem as informações. E ele disse que isso funciona muito, porque então todo mundo presta atenção
e depois cada um coloca a sua... aqui, para mim, não ficou claro, aqui tem uma informação que eu acho que você poderia mudar. Então, ó, mais uma dica aí para vocês muito legal. ajudarem. Muito legal. Depois vocês assistem o episódio, Vou, que vocês lógico, vão gostar, que tem muitas dicas. E você que está nos assistindo, assiste esse outro episódio também, que já vi que é... É muito, muito legal, porque imagina, quando a gente vai para uma reunião, né, quando a gente está na empresa, normalmente a gente conduz. A gente quer conduzir e a gente até influencia aquilo que a gente gostaria que acontecesse. Mas é importante nessa troca de justamente, peraí, deixa eu ser influenciado pela opinião dos meus pares, né? Porque eu quero aprender com todo mundo. Sem dúvida. Se a gente para pensar que a realidade é subjetiva, porque parece que é tão objetiva, não é, porque ela é individual. Você tem uma partitura de vida em cima das suas experiências, eu tenho uma, o Léo tem outra. Por isso que esse negócio, o que você entendeu que você falou, é extremamente importante. Tá, repete para mim, o que foi que você entendeu? É isso mesmo. Porque a gente, fazendo essa validação, você fala assim, será que a minha partitura bate com a sua? Um dia a gente foi dar uma palestra no Conar, e aí a gente perguntou, a gente mostrou um slide lá e tava uma... sacral, estava escrito sacral. O que é sacro para vocês? O que é sacral? Aí todo mundo, religioso, religioso, religioso. Aí eu virei o slide e falei, vou mostrar o que é sacro para mim. É uma vértebra. Porque eu tenho problema na coluna. A minha amiga quebrou esse sacro esses dias, inclusive. É isso. Você entendeu? Então aí eu fico falando para o outro como se o outro tivesse... Tanto é que no nosso programa Donosplay, o que a gente faz? A gente coloca um botão na mesa e quando alguém vem falar um termo meio técnico específico, às vezes não é nada muito profundo, a gente até conhece. Mas quem está assistindo, talvez não conheça. Exatamente. Então o cara fala assim, não, porque eu atingi o meu break-even. O que é break-even? E tem muito isso. Vocês mulheres não, que vocês são muito mais evoluídas que a gente. Vocês perguntam tudo que não sabem. Homem, lembra na época que não tinha GPS? A mulher fala, para e pergunta, para e pergunta. Gasolina, não, de jeito não, eu vou achar. Então a gente é tudo, né? Por isso que vocês erram mais rápido e corrigem mais rápido e prosperam mais rápido. Muito mais. E falando em Donosplay, né? De onde veio essa ideia de ter um programa e também o podcast de vocês? Porque vocês, então, além de estar empreendendo como consultores. Então vocês também são apresentadores. Cara. Putz, isso aí foi uma coisa maluca. A gente estava num evento há uns 5 anos, né, Léo? Foi antes da pandemia, né? Foi um pouco antes. A gente estava num evento e aí uma pessoa falou assim, eu preciso te conectar com um amigo meu e tal, não sei o que. Essa pessoa conectou a gente com um cara, um senhor, que eu já falo já quem é. E aí eu falei, que legal. Vocês trabalham com o quê? A gente começou a falar sobre o que a gente fazia, o que a gente gostava e tal, essa parte humana dos negócios e tal. Aí ele falou, cara, vocês são muito irmãos à obra. Eu falei, como? Ele falou, muito louco e tal. Eu falei, vocês nunca pensaram em gravar um programa de TV? Se vocês tiverem na frente das câmeras a sintonia que vocês estão tendo aqui nesse bate-papo comigo, se vocês não trabalharem na frente das câmeras, vocês precisam gerar conteúdo. Aí tirou o cartão e falou, cara, eu sou o José Amâncio. Eu falei, cara, a pior coisa que tem é você estar em frente a uma pessoa que é referenciada numa profissão e você, por ignorância, não saber quem é a pessoa. Aí, obviamente, que o senhor Google explica tudo quem era, né? Cara, o Zé Amâncio é um cara com uma carreira lindíssima na Globo, mais acho que de 30 anos na Globo. Passou por várias emissoras. Fez Bem Brasil. Cara, é um gênio. Dirigiu o filme do Roberto Carlos e tal. Ele era o diretor do Aprendiz. Até a hora que você não conhece a pessoa, depois que você conhece, você fica tremendo. Assim, meu Deus. Né? Mas se o Zé Amâncio está falando que a gente tem jeito, vamos gravar. E a gente gravou com ele alguns pilotos, que na época chamava Que Negócio é Esse? Então a gente gravou e tal. Aí o Zé chegou com a gente, levou a gente pra Band. Ele estava dirigindo o Aprendiz na Band naquela época, né, Léo? Isso. Com o Justus. E aí ele nos apresentou lá na Band. Ele falou, cara, acho que esses caras aqui são estranhos. Ele falou, você perguntar pra mim o que eles fazem, até agora eu não entendi nada. Eu só sei que eles conseguem se comunicar como ninguém. Cara, dá uma oportunidade pra eles aqui, né? Mas... infelizmente veio a pandemia. Na pandemia o Zé contraiu uma doença e veio a falecer. Né? E a gente disse que a gente ficou órfão de diretor. Né? A gente não chegou a estrear com o Zé. Né, Léo? A gente subiu alguns episódios do Que Negócio é Esse no nosso YouTube. Né?
Mas a gente não chegou a estrear. Mas a sementinha dele, ele provocou tanta gente, né, Léo? Eu acho que o Donos Play ele vem um pouquinho do que você falou aí, do que você viveu, sabe? Assim, dessa experiência que de repente chega um momento que você fala, preciso compartilhar, preciso dividir com as pessoas. Existe no mundo dos negócios, do empreendedorismo, a maioria das pessoas, elas crescem, não é pelo currículo dela. É pelo que ela se atirou, pelo que ela se permitiu. Iniciativa, né? Ou se não, pela dor que ela teve, ela quis construir. Então, existem nomes, nomenclaturas lindas, né? Metodologias lindas. E muitos empreendedores não tiveram oportunidade para isso. Então, o programa nasceu assim, cara, vamos trazer pessoas que fizeram esse caminho, sem conteúdo, mas desenvolveu grandes coisas. E vamos trazer pessoas que também têm conteúdo e que fizeram o caminho. E vamos apertar a tecla SAP para assim, cara, vamos deixar universal para todo mundo? Né? A maioria dos empreendedores, a gente fala, são TDAHs. Por quê? Eles não conseguiram se enquadrar num formatinho quadrado do mercado de trabalho. E aí fala, quer saber uma coisa? Eu vou fazer minha história, eu vou montar meu negócio, eu vou para cima. Né? Só que você paga um preço caro por muito isso. Caro. Quando você não tem muita informação, você só vai com a cara e com a coragem. É legal, mas você, a maioria das pessoas, nós empreendedores, a gente quebra 3, 4, 5, 6 vezes no Brasil é a média. Sim. Para até você dar certo. Porque empreender é solitário, né? Muitas vezes. Muito, muito solitário. E isso é uma outra coisa. Você não consegue dividir com todo mundo. Né? Então, quantas vezes a gente, marmanjão, chegando em casa, olhando toda aquela dificuldade, vai para o chuveiro e vai chorar sozinho. Porque todo mundo acha que homem não chora, né? Mas chora muito, né? Só que ele não quer levar, às vezes, isso para a família. Então, ele é muito solitário. Então, acho que essas experiências nossas, a gente viu e falou, se a gente conseguir compartilhar através de um programa... Compartilha. Fica a dica. Hashtag fica a dica. Compartilhar essa essência humana do empreendedor, eu acho que a gente vai conseguir libertar muita gente de... Mais do que contar história, é humanizar o empreendedor. Exato. Para outros empreendedores. Porque nessa era que todo mundo fala de alta performance, não sei o que... Cara, deixa eu te explicar. Vamos entender a cabeça do empreendedor. Então, no nosso programa, por exemplo, a gente humaniza mesmo. Tem as perguntas do baú que a gente faz, a gente abre um baú e tira emojis dentro desse baú. E aí tem um emoji que é um cocô. Pode falar cocô? Pode. Um cocô. E aí a gente bota na mão do empreendedor e fala assim, mas qual a maior cagada que você já fez na sua vida empreendedora? Por quê? Pedagogia do erro. As pessoas vêm aqui e contam, porque eu só construí, fiz 1 milhão com 20 anos, depois... Cara, conta o erro. Porque a maioria vai errar. E se eu puder evitar o erro compartilhando o meu, a gente faz isso. Então a gente faz perguntas, bota um anjo, quem foram os anjos que... Então assim, é um programa leve, a gente se inspirou no Resenha, né? Que quem gosta de futebol sabe o que a gente está falando, que é bem descontraído, bem leve. Sim. E a ideia é literalmente trazer, cara, deixar o cara sem a vestimenta corporativa dele, tá? Vamos falar sobre negócio, família, carreira, bem lá. Como é aqui, né? Como é aqui. Então eu já vou perguntar, quando foi a última vez que você chorou? Hoje. Mas o que aconteceu? Você pode compartilhar com a gente? Cara, a gente vem de uma família que a gente se emociona muito. Eu aqui já travei umas 3 vezes, porque para mim tem que ser alma. Eu aprendi isso na vida e ensino as minhas filhas a serem elas, independente de onde estiverem, da profissão que forem escolher, o que decidirem. Eu acho que isso é o que faz hoje as pessoas olharem para mim e para o Leandro de uma forma, às vezes, diferente. A gente não fica tentando inventar a roda, a gente não tenta ser quem nós não somos. Então, assim, eu me permito chorar. Ontem eu estava ajudando uma pessoa e eu estava vendo o sofrimento dessa pessoa e eu chorei com ela.
Porque, cara, é a minha alma, é o ser humano. O ser humano foi feito para isso. O chorar não significa que é a minha fraqueza, talvez seja a minha maior fortaleza. Sim, com certeza. Né? Então, assim, eu me permito. Eu acho que é uma coisa que eu e o Leandro, né? A gente é chorão. A gente é chorão pra caramba. Eu também sou uma manteiga derretida. Semana passada, eu gravei com uma moça aqui, que ela tem uma filha que tem uma mutação genética. E quando a gente foi montar o roteiro, eu já tinha chorado horrores, daí na gravação eu chorei mais um monte, porque eu sou assim. Mas, então... Quer continuar? Quer complementar? Quer continuar chorando? E pra você, não vou perguntar quando foi a última vez que você chorou. Quero perguntar qual foi a sua maior cagada nos negócios. Nossa Senhora. Nossa, eu tenho uma lista, hein? Eu acho que a mais clássica que todo mundo faz, que eu acredito que a gente tenha cometido também, e não estou falando sobre o outro, é sobre mim mesmo. Estou falando sobre o meu processo. Tem hora que a gente quer usar a razão e a intuição está dizendo, não vai. Nós passamos, dentre vários negócios que nós tivemos com sócios, outros só nós, a entrada de uma pessoa, numa época que foi um sócio, né? Que no começo a gente sentou e falou, cara, não tem a ver com a gente. Vamos arriscar? Não era uma pessoa do mal, não fez por mal, mas sabe quando não tinha um alinhamento de propósito, não tinha um alinhamento de alma, não tinha o mesmo divisão de mundo, de gestão. E aí, assim, aquela pessoa vai fazer mal para nós e, consequentemente, a gente vai fazer talvez até o dobro, né? Porque só éramos em 3, eu e ele fizemos muito mais mal para a pessoa do que talvez ele para nós. Então, acho que a maior cagada foi não escutar minha intuição e falar assim, não... Entra que a gente dá um jeitinho. Sabe aquela coisa da arrogância? De falar, não, eu venho de uma família espiritualidade, eu vou mudar o outro. Cara, não muda ninguém. Se você não mudar você não muda ninguém. E essa pessoa também me trouxe muito, não só isso foi uma experiência, como trouxe para nós muita sabedoria. Porque ele era uma das pessoas que lá atrás falavam pra gente, a gente não ouvia por arrogância, vocês misturam muito. Vocês deixam todo mundo entrar na vida e sentar do ladinho de vocês e conduzir, dar o pitaco na vida de vocês. De um jeito desastroso, ele estava me dando uma pista que eu paguei caro também por um outro erro lá na frente, que é, né, virar as coisas tudo tão família, que calma, né? Muita emoção, né? Muita emoção no negócio. Vocês são separados emoção e razão? Ou os dois são emoção, os dois são razão? Eu acho que a gente tem as nossas características diferentes, assim. O Léo é mais... eu sou mais, entre aspas, sistemático, apesar de ter TDAH. Eu sou mais sistemático, para mim, eu sou mais analítico. Desconfiado. Para mim, cara, verdade é verdade, mentira é mentira. Eu sou um cara... Justiceiro, né? E o Leandro é mais conciliador, é mais humano, vem aqui, está mais próximo, né? Eu tenho que virar para ele e falar assim, quem é? Como faz? E ele me entrega. Isso que ele é o mais velho e você é o mais novo. Normalmente isso é uma posição mais o mais velho, né? Exato. Mas você sabe que tem uma questão... Outra coisa que eu vou revolucionar aqui, você que é empreendedor e empreende em família. Tem uma questão muito louca que acontece, que é o primeiro filho, ele vem com uma bandeira de legado da família. Ele vai repetir padrão bom e ruim. Ele precisa se vigiar porque ele vai, é o cara que vai levar... O segundo, ele vem para questionar tudo. Mas por que tem que ser assim? Por que eu tenho que seguir o que você seguiu? Porque, cara, ele vira o revolucionário. Eu sou esse cara do mês, tá entendendo? Não é só você, não. Eu sou... Por que tem que ser assim? Não, vamos... Não, calma, né? Vou explodindo o negócio e depois vejo se vai ter... Do lado de lá tem parede. E o terceiro vem com uma questão que, se ele tiver um despertar, ele vem para um lado social e espiritual muito legal, uma sensibilidade muito louca, né? E o Léo é o terceiro filho, né? E eu pego muito isso com o Léo. O Léo é o cara que foi levantar a nossa árvore genealógica. A gente, uma coisa maluca que eu não te falei. A gente viaja, eu, Léo e meu pai, para cidades onde os nossos ancestrais passaram. Para a gente descobrir a história onde a tataravó foi batizada e tal. A gente faz um resgate da nossa família e, ao mesmo tempo, a gente se integra como homens da família. Fazemos isso com a minha irmã também, com a minha mãe também.
Mas é uma agenda que a gente não tinha muito com meu pai, que meu pai era muito distante da gente. E vocês são de família o quê? Italiana, espanhola? Cara, Português, italiano, espanhol, austríaco, cara, uma Índio. salada. Índio, juro por A Deus. gente acho que é o próprio brasileiro, né? Mas a gente vem de bisavós italianos e espanhóis, né? E portugueses. A minha irmã foi agora para Espanha e ela visitou onde meu avô nasceu e foi perguntando de Jura? casa em casa se conhecia, fez amizade. Infelizmente eu acabei adoecendo na ocasião e não pude ir. Fiquei internada, enfim, mas ela cumpriu Que o legal. papel da família. Ela, minha tia e meu pai foram lá. Que legal. Foi muito legal. Era pra ser assim. Era para ser assim. E vocês falando isso, já fiquei... E é muito interessante vocês trazerem isso, porque é lógico que vocês falam, e na minha cabeça, eu sou... Sabe aquela criança que vai desenhando o que você vai contando? Eu, quando leio história, quando Eu assisto também. filme, Legal. eu entro na história. Então, eu já estava vendo a minha história, né? Vocês contando. E a minha irmã mais nova, ela é assim. Ela é exatamente o que você descreveu. Como eu, Léo. Como é o Léo. E eu sou aquela que quis fazer a grande transformação. A gente nasceu assim, mas eu quero que seja totalmente diferente. O porquê, o E porquê, o por quê? porquê, o porquê. O Leandro tem essa energia. O Léo fala assim, você não me deixa acomodar em momento algum. E é legal, durante um tempo eu achava que isso era ruim. Não sabia lidar com isso. Falta de maturidade, né? Eu achava que era ruim. Nossa, ele faz de propósito. Nossa, ele quer... Cara chato. E aí, a hora que você vai começando a compreender, tendo mais maturidade, fala, cara, essa é a parte que eu tenho que emprestar dele. Isso me faz bem, ele não me deixa acomodar. É tão gostoso ter irmãos, né? E isso é muito rico. E eu acredito em Deus e eu acho que é tudo muito divino, né? Quando a gente cita que o primeiro filho vem para segurar a bandeira da família, o segundo vem para romper. O que significa o segundo? Cara, vamos visitar as crenças, vamos visitar se a gente está no caminho certo, do propósito. Olha que lindo que é isso. Né? Então, a própria família, ela consegue, a cada tempo, renovar as suas crenças, refazer os caminhos, né, para ver se está no trilho. É a evolução, eu acho isso é muito divino, né? Você ter essa permissão, né? Sim, e que bom que a gente teve o privilégio de ter irmãos, né? Eu tenho duas irmãs e sou apaixonada por elas, a gente se fala o tempo todo. A minha mais velha mora na Inglaterra há 22 anos, mas é como se ela estivesse aqui, né? E a mais nova... meu xodó, enfim. A idade próxima, não? Não, a minha irmã mais velha tem 4 anos de diferença de mim. E a minha irmã mais nova, 6 anos de diferença. A mais velha e a mais nova tem 10 anos de diferença. Mas é tão engraçado, porque elas se parecem gêmeas, fisicamente... E de temperamento, né? Iguaizinhas, muito. Eu lembro, né? Porque como eu estive ali acompanhando tudo, que quando a mais nova virou adolescente, ela fazia exatamente o que a mais velha fazia. Mas a mais velha vai estar assistindo e falar, não, é mentira, é mentira. E elas fisicamente se parecem muito. Eu não pareço com nenhuma das duas. Elas falam que eu fui achada na lata do lixo. Porque eu sou a única ruiva da família. Entendi. Desculpa, deixa eu tomar uma água, peraí. Sensacional. E eu sou a única ruiva da família. Minha mãe teve 13 irmãos. Uau! 5 dos irmãos são ruivos. Entre todos os irmãos, são mais de quase 50 primos. E eu fui a única que nasci ruiva. Meus tios, que são ruivos, não tiveram filhos ruivos. A minha mãe foi a única que teve filha ruiva. E as minhas irmãs, elas são, a mais nova era loirinha, a mais velha morena. Então eu nasci e elas falam, você foi achada na lata do lixo. Mas olha que interessante. Depois vocês vão ler a minha história. Eu vou deixar com vocês nos meus livros. Prazer. A minha mãe saiu de casa, eu tinha 8 anos de idade. Eu fui criada só pelo meu pai. E ela contava, por falta de maturidade e tudo, que quando ela engravidou de mim, e ela falava até antes, né? Porque os irmãos dela, os ruivos, batiam muito nela. Porque ali na família, né? Um foi criando o outro, Lógico. não existia
Ela veio de uma família muito pobre, mas ela falava assim que se um dia ela tivesse um filho ruivo, que ela preferia que nascesse morto. Olha isso. E aí eu fui a única ruiva da família. Interessante essa história. E cheia né? de vida. Com muita vida, né? Então, essa é uma das histórias. Mas lógico que depois, né? E o meu despertar da grande transformação veio quando a minha mãe adoeceu. E foi aí onde tudo eu fui buscar e tentar entender e ressignificar, porque não existia mais propósito na minha vida. E aí eu não vou dar mais spoiler para vocês, porque a gravação é de vocês, não é da minha história. E vocês vão saber tudo depois lendo a história. E se você quiser saber também, tem que ler o livro. Eu conto, né? Tudo como muito começou legal, e hoje como eu vivo do meu propósito. E aí... Compartilhando, né, tudo isso. Compartilhando tudo isso. E é só o começo. Compartilha Cast fez 2 anos agora. Mas vem muita coisa boa por aí. Eu conto muito com vocês aí para ajudar. Tamo junto, chamou. Eu vou te falar, a gente usa um termo assim, ó. Deus cria e espalha. E a gente se reconecta por ressonância. Vai batendo as frequências, aí a gente dá um jeito de se reencontrar. Vibração. Exatamente. O que significa para vocês ser os irmãos à obra do empreendedorismo, né? O que esse apelido, título, esse apelido reflete e significa para vocês? É muito louco, porque a gente vai nos lugares, dá a impressão que a gente sai falando que... Né, mas as pessoas comentam isso. Meu, vocês lembram aquele... Como é que é o nome daqueles irmãos que faziam não sei o quê de arquitetura e de construção? Tá, os irmãos à obra. Vocês lembram eles, né? O jeito de vocês. O significado para mim do que a gente faz é a nossa proximidade, a nossa união é uma forma de sensibilizar outras pessoas nas suas relações. É mostrar que nós somos seres humanos, irmãos, independente de sermos de sangue ou não, e que nós temos uma responsabilidade nas nossas relações, especialmente dentro dos negócios, que é o caso que a gente é apaixonado, por pessoas e negócios. Então, quando alguém fala irmãos à obra, é assim, cara, realmente a gente é incansável no acreditar que alguém pode se tornar uma pessoa melhor e, consequentemente, melhorar o resultado do seu negócio. É incansável, eu não vou medir esforços. Quando eu vejo, por exemplo, um caso agora que eu não posso abrir de um cliente nosso que estava há anos sem falar com seu filho. E dentro de um processo de uma das mentorias, com os 2 filhos, para falar a verdade. Mentoria para negócios. Para negócios. O cara se reconectou com os filhos. É tão lindo, né? Outro que olhava para o filho e achava que o filho não tinha competência. E a hora que a gente foi conversar com o filho é uma sumidade, um potencial absurdo para assumir o negócio. E ele tinha uma visão deturpada sobre o filho. E eu vejo essas pessoas se aproximando e fazendo com que a família continue aquecida, né? Ou se restitua como família e o negócio continue perpetuando. Cara, é isso. Irmãos à obra é esse, cara, vamos lá, o que a gente precisa derrubar e reconstruir em você, no seu negócio? E às vezes a gente pega um amor tão grande que eu falo, pô, Léo, rapaz, a gente precisa... Como é que a gente faz para a gente sair disso agora? Porque a gente se envolve emocionalmente com as pessoas, né? Não adianta a gente fingir que é só, né? E eu acho que tem a ver também com o que você falou de... O empreendedor é solitário, né? E se você não tem um brother do seu lado, uma pessoa que vai te puxando... Né? Vai te guiando. Quando você cai, ele te levanta. Quando ele cai, você levanta ele. Por isso que falam muito, casais inteligentes enriquecem juntos. É por causa disso. Essa sabedoria de um saber o momento do outro, de levar, de fazer crescer. Eu acho que eu e o Leandro, a gente tem essa questão de ser irmãos mesmo. Né, de emprestar essa nossa relação para as outras pessoas, que nem todo mundo teve a oportunidade do que a gente teve. Né? Se hoje nós somos essa figura de irmãos, é porque a gente esteve dentro de uma família que fomentou isso. E a gente sabe que nem todas as famílias tiveram as mesmas oportunidades. Né? Então, a gente empresta um pouquinho isso daí para que as pessoas possam ter essa... Ressignificar tudo isso. E sem melindre de ser quem somos. Não. A gente dá muita palestra, a gente, né,
apresenta. Uma das coisas que a gente faz agora é levar esse programa que a gente tem para dentro das empresas. Então a gente faz o Donos Play, que a gente chama de Papo de Sucesso. A gente faz um programa ao vivo para entrevistar o dono, os executivos. Então fica um negócio super humanizado. Todos os eventos, seja palestra, a gente termina assim, ó. A gente se beija. E as pessoas ficam assim, caraca, que coragem é essa desse cara entrar dentro dessa empresa com um monte de executivo, cara de Harvard. Cara, e os caras são humanos. Sim. Porque é isso que conecta a gente. Eu não vou mudar porque eu estou na frente de alguém, né? E não é isso que a gente quer. O que a gente quer é levar... Essa é a nossa melhor parte. Eu vou esconder por quê. Nova temporada do Donos Play, Irmãos Coragem. Irmãos, a obra do empreendedorismo, lançando nova temporada do Donos Play. Tá para sair do forno. A gente já começou a levantar as pautas para a segunda temporada. Isso. A gente estava no canal Empreender da Band, aí a gente, através do Grupo Stena, a gente foi para a BMC News. E agora a gente já está selecionando já as próximas entrevistas para fazer a segunda temporada. Uau! Se eu Deus vou estar ali na primeira fileira na estreia, tenho certeza. Tenho certeza. Bom... Tá bom mesmo? Eu escuto o pessoal falando, já vai acabar, porque que delícia de bate-papo, né? Obrigado. É uma delícia. Mas antes de acabar, eu sempre peço que os meus convidados, nesse caso, né, compartilhe aquela mensagem final para quem está nos assistindo, nos ouvindo, tocar ali no coração e fazer uma grande diferença na vida deles. É você que é mais novo, vai? Eu sou mais novo. Acho que a mensagem final é assim, seja você, se entrega para a vida, prospere, tenha resultados. Só não atrele o resultado financeiro a tudo na sua vida e também não atrele a satisfação de, eu estou vivendo na aventura. Acho que a vida é construção. O mundo dos negócios, o empreendedorismo, a vida em si, a família, ela tem que construir. E para construir tem hora que você vai ter que ter mais sabedoria do que dinheiro. E tem hora que você vai ter que ter dinheiro e menos sabedoria. Acho que é esse equilíbrio, assim, né? Mas seja você só vai conseguir isso se você for você. Essa é a mensagem. Eu diria o seguinte... empreender é terapêutico. Terapêutico? É terapêutico, porque você aprende sobre relações, sobre medo, sobre suas limitações. Exato. Você aprende sobre suas relações familiares. Então, se você entender que o seu local de trabalho ele é terapêutico para o seu desenvolvimento como alma, como ser humano, você vai fazer do seu dia a dia, você não vai levantar... entendendo que a vida, ai meu Deus do céu, só tenho bucha para resolver. Não, cara, eu tenho pessoas, né, para compartilhar minhas experiências, para transformar. Eu tenho a oportunidade de me transformar, de melhorar a minha comunicação, melhorar a minha relação com o meu sócio, com o meu filho, com o meu pai. Eu tenho como sair desse caldo, desse suco que é o empreendedorismo, de uma forma muito melhor do que eu entrei. Então, se você encarar o empreendedorismo como uma jornada de autoconhecimento, de evolução da sua alma e, consequentemente, um meio para a sua prosperidade financeira... Nossa, aí é só sucesso. Só sucesso. Gratidão! Foi muito bom estar com você. Você tá louco. Gratidão. Muito obrigada, meninos. Muito obrigada, meninos. Mas antes, deixa os contatos de vocês, como que as pessoas chegam até vocês, né? No Instagram, site, eu não sei, o que vocês quiserem compartilhar. Daí olha legal. Bora lá? Eu dei a mensagem para você, mas para todos vocês que ouviram, né, gente? É que a gente tá tão envolvido, o olho dela tá brilhando tanto, o nosso também, que a gente está se conectando aqui nessa energia. Bom, redes sociais, Leandro e Léo Campos, tudo junto e misturado, Leandro e Léo Campos, Instagram, Face, YouTube, encontra a gente. O site também, leandroleocampos.com.br, vai encontrar a gente. Ótimo. Ai, gente, que delícia de bate-papo, eu agradeço Leandro e Leonardo por essa entrevista, né? Por esse bate-papo, né? De conexão, de aprendizado. E olha, vocês não sabem a aula que vocês me deram aqui. Olha, muito, muito obrigada mesmo. Tenho certeza que quem está nos assistindo, nos ouvindo, também está agradecendo. Então, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada a você
que tá aí até agora, que gostou do nosso episódio. Se ainda não tá inscrito no canal, corre lá, se inscreve, deixa seu like, comenta e compartilha para que esse episódio possa chegar em mais pessoas. Maurício, mais uma vez, muito obrigada aí, sempre nos bastidores, e até o próximo episódio. Tchau, tchau!